Há momentos na vida em que tudo parece desabar. O chão foge dos nossos pés, as forças somem e o coração se enche de um silêncio pesado. É como se o mundo inteiro estivesse contra nós, como se as orações que fazemos batessem no teto e voltassem vazias. Você olha para os lados e percebe que tudo aquilo que parecia firme começou a ruir. Os planos, os relacionamentos, a esperança. É nesse exato instante, quando o desespero quer tomar conta, que o Salmo 91 se torna mais do que um texto bíblico. Ele se torna um refúgio vivo, uma fortaleza invisível capaz de sustentar quem decide confiar. O Salmo 91 é uma das promessas mais poderosas já pronunciadas por Deus. Ele não é apenas uma oração, é uma declaração de fé, um escudo espiritual que atravessa gerações. Quando tudo desabar, é esse salmo que te chama de volta ao centro, que te lembra que há um abrigo seguro, mesmo quando o mundo desmorona ao seu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa frase sozinha já carrega um poder capaz de silenciar qualquer tempestade. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é apenas estar perto de Deus, é estar dentro da sua presença, protegido por algo que o medo não consegue alcançar. Quando tudo parece perdido, a mente tenta nos enganar. Ela diz que acabou, que não há saída, que você não vai suportar. Mas a voz de Deus, através do Salmo 91, sussurra outra verdade. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É aqui que começa a transformação. Quando você decide confiar, mesmo sem entender, algo invisível começa a se mover. As circunstâncias ainda podem parecer as mesmas, mas dentro de você, a fé desperta. E onde há fé, há poder. Deus não prometeu uma vida sem dor, mas prometeu presença no meio da dor. Ele não disse que não haveria quedas, mas garantiu que sempre haveria um recomeço. E é exatamente isso que o Salmo 91 revela. A presença constante de um Deus que não abandona, que envia anjos para guardar seus filhos, que protege mesmo quando você não percebe. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quando tudo desabar, ore com essas palavras. Mas não ore apenas com os lábios. Ore com o coração. Imagine-se debaixo da sombra do Altíssimo. Sinta a presença de Deus como um escudo ao seu redor. Diga, Senhor, mesmo sem entender o que está acontecendo, eu confio em Ti. Ainda que tudo ao meu redor desabe, eu descanso na Tua promessa. Eu sei que o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Nenhum mal me alcançará. Nenhuma praga chegará à minha casa, porque estou coberto pelo Teu nome. Enquanto você ora, algo começa a mudar. O medo que antes te paralisava começa a enfraquecer. O peso nos ombros começa a diminuir. O coração, antes inquieto, começa a encontrar descanso. Isso não acontece porque os problemas desapareceram de imediato, mas porque o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, trocando desespero por esperança, medo por coragem e fraqueza por força. É nesse momento que a presença de Deus se manifesta de forma real. Ele começa a reconstruir o que foi quebrado, a alinhar o que parecia perdido, a restaurar aquilo que você achou que nunca mais voltaria. E é assim que ele te levanta, não apenas te tira do chão, mas te faz caminhar de novo com propósito, com paz e com direção. O Salmo 91 também nos ensina sobre a autoridade espiritual. Quando você o declara em voz alta, você está lembrando o mundo espiritual de quem é o seu Deus. Está dizendo aos seus medos que eles não têm poder. Está lembrando às forças do mal que há um nome acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Quando você pronuncia, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você não está apenas recitando palavras, está ativando promessas, está reafirmando que, mesmo em meio ao caos, existe uma cobertura divina sobre sua vida. E essa cobertura não é simbólica, ela é real. Existem coisas que não te atingiram,
Não porque você foi forte, mas porque Deus te protegeu em silêncio. Existem quedas que você não sofreu porque anjos te sustentaram sem que você percebesse. Existem portas que se fecharam porque Deus sabia que do outro lado havia armadilhas. O Salmo 91 é a lembrança de que nada escapa ao cuidado do Altíssimo. Quando tudo desabar, essa é a hora de confiar, não de desistir. Porque é justamente nas ruínas que Deus começa a erguer novas estruturas. Ele é o Deus que transforma cinzas em beleza, lágrimas em força e dor em propósito. Cada perda, cada espera, cada noite escura está sendo usada para te aproximar do refúgio eterno. Você pode até não entender agora, mas existe um propósito escondido em tudo o que está acontecendo. E se você permanecer em oração, vai perceber que Deus nunca te deixou sozinho. O inimigo pode tentar, as circunstâncias podem se agitar, mas há um limite que nada pode ultrapassar, o limite do cuidado de Deus. Por isso, feche os olhos e declare: Senhor, eu me coloco debaixo da tua sombra. Tu és o meu refúgio. Ainda que o mundo desabe, eu permanecerei firme, porque sei que o Senhor está comigo. Sinta a força dessas palavras. Não é só uma oração, é um pacto. Quando você as pronuncia, está dizendo ao céu que escolhe confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Deus se move quando você ora com fé. Ele não ignora um coração quebrado, nem despreza lágrimas sinceras. Quando você dobra os joelhos, o impossível começa a se mover. As portas começam a se abrir, os caminhos tortos começam a se alinhar, e o que parecia fim começa a se transformar em recomeço. Porque Deus é especialista em ressuscitar o que parecia perdido. O Salmo 91 termina com uma promessa poderosa: porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, e o glorificarei. Essa é a voz de Deus falando diretamente com você. Ele não diz talvez nem quem sabe. Ele afirma: eu livrarei, eu estarei com ele. Então, quando tudo desabar, lembre-se disso. Não é o fim. É o início de um novo ciclo sob a proteção de Deus. O mesmo Deus que te sustentou até aqui não vai te abandonar agora. Ele vai te levantar ainda hoje, porque a promessa é viva, e quem confia no Altíssimo nunca será envergonhado. Há momentos em que a vida parece te arrancar tudo o que você construiu. As certezas se vão, o chão se abre, e você sente como se tivesse sido esquecido até por Deus. Mas é exatamente nesses dias escuros que Ele mais trabalha. É no silêncio da noite, quando ninguém vê, que Deus prepara o amanhecer. Quando tudo desabar, não é sinal de que Deus te abandonou, mas de que Ele está prestes a te ensinar algo que só se aprende no deserto. O Salmo 91 é o mapa desse caminho invisível, a estrada que leva o coração cansado de volta à presença do Altíssimo. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus nunca perde o controle. Quando a sua vida parece em ruínas, Ele já está reconstruindo algo novo, algo maior, algo que você ainda não consegue enxergar. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma promessa de proteção, mas também de propósito. Significa que, mesmo quando o mundo ao redor desmorona, existe uma cobertura divina te preservando. Porque o que Deus tem para a sua vida não pode ser destruído. O inimigo tenta usar o caos para gerar medo, desânimo e desistência. Ele quer que você acredite que acabou. Mas Deus usa o mesmo caos para despertar sua fé. Ele te coloca diante do impossível para que você descubra que não precisa depender das circunstâncias, e sim da presença dele. Quando tudo desabar, a fé verdadeira começa a nascer, porque é quando você perde tudo o que descobre o que realmente importa. E é nesse ponto que Deus te levanta, não apenas para restaurar o que se perdeu, mas para te transformar completamente. Feche os olhos e imagine-se agora na presença do Altíssimo.
Sinta como se uma luz suave envolvesse o seu corpo, dissipando a ansiedade, o medo e a dúvida. Respire profundamente e repita em silêncio: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essas palavras não são apenas poesia antiga. São um código espiritual. Quando você as pronuncia, o mundo invisível se move. As forças espirituais do mal se afastam, e o ambiente ao seu redor começa a se alinhar com a vontade de Deus. Há uma força no Salmo 91 que poucos compreendem. Ele não é apenas uma promessa de livramento físico, é um decreto de domínio espiritual. Ele afirma que quem confia no Senhor vive sob outra lei. Não a lei do medo, mas a lei da fé. Não a lei da escassez, mas a da provisão. Não a lei do desespero, mas a da esperança. É como se Deus dissesse: enquanto o mundo vive à mercê do acaso, você vive sob o meu cuidado. Por isso, quando tudo desabar, não lute com as armas humanas. Não se perca tentando entender o que deu errado. Apenas se refugie. Diga: Senhor, eu habito no teu esconderijo. Eu descanso à sombra da tua presença. E quando você diz isso com o coração, algo acontece. O que antes era desespero começa a se tornar confiança. O que antes era choro se transforma em força. Porque a presença de Deus não muda apenas as circunstâncias. Ela muda você. Muitos acham que o Salmo 91 é apenas uma promessa de livramento externo, mas ele é também uma reconstrução interna. Ele cura a alma, fortalece o espírito, reacende a esperança. Quando você ora esse salmo com sinceridade, Deus começa a limpar dentro de você tudo o que te impedia de ver o propósito dele. O medo vai embora, a culpa perde força, a dúvida é silenciada. E o coração, antes ferido, começa a pulsar novamente com fé. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Essa é uma das partes mais profundas do Salmo. Ela fala sobre libertação do medo, esse inimigo invisível que paralisa a alma. Quantas vezes o medo já te impediu de agir, de sonhar, de seguir? Quantas vezes você ficou acordado à noite, imaginando o pior? Pois é exatamente aí que Deus quer agir. Ele quer que você entenda que nenhuma seta pode te atingir quando você está sob a sombra do Altíssimo. Nenhum plano do inimigo prospera contra aquele que confia no Senhor. Deus não te protege apenas do que você vê, mas principalmente do que você não vê. Ele te livra de caminhos que pareciam certos, de pessoas que pareciam boas, de decisões que pareciam corretas. Ele te protege até de você mesmo, das escolhas que poderiam te destruir. Por isso, quando tudo desabar, confie, porque pode ser que Deus esteja te salvando de algo que você ainda não entende. O Salmo 91 fala de segurança, mas também de intimidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Perceba, não é quem visita, é quem habita. Deus não quer visitas ocasionais, Ele quer comunhão diária. Ele quer que você viva em sua presença, não apenas busque quando as coisas desabam. É por isso que muitas vezes Ele permite o abalo, para te trazer de volta ao lugar onde você sempre deveria estar, aos pés dele. Quando você se aproxima de Deus com sinceridade, o impossível começa a acontecer. As portas que estavam fechadas se abrem. O que estava travado começa a fluir. Porque o poder de Deus não é limitado pelo tempo nem pelas circunstâncias. Quando Ele decide agir, nada pode impedir. O que parecia perdido se torna testemunho. O que parecia ruína se torna base para um novo começo. Talvez hoje você esteja vivendo o que parece o pior capítulo da sua vida. Talvez você tenha perdido pessoas, oportunidades, estabilidade. Talvez a dor tenha te feito duvidar até da fé. Mas ouça, Deus nunca desperdiça uma dor. Tudo o que Ele permite, Ele usa. E o que Ele usa, Ele transforma. Mesmo o que foi quebrado pode se tornar mais forte nas mãos dele. Enquanto você escuta estas palavras, Ele está te observando com amor. Ele vê as lágrimas que você não mostrou a ninguém,
Ouve as orações que ficaram presas na garganta, sente o peso que você tenta disfarçar. E é exatamente por isso que ele te trouxe até aqui, para te lembrar de que ainda há esperança. O Salmo 91 é o lembrete de que você nunca esteve só. Há uma promessa no final deste salmo que resume tudo. Com longura de dias eu o fartarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Isso significa que Deus não apenas vai te livrar, mas vai te satisfazer. Ele não quer apenas te tirar da dor, quer te conduzir a uma vida de plenitude. Ele não quer apenas restaurar o que foi destruído, mas te levar a um nível mais alto, onde você entende que cada luta foi necessária para te tornar mais forte. Por isso, mesmo que tudo desabe, não se desespere. Continue orando, continue declarando as promessas, continue confiando. O Deus que te sustentou ontem é o mesmo que te levantará hoje. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu libertador. Deus não falha. Ele não chega atrasado. E se algo ainda não aconteceu, é porque Ele está preparando o melhor cenário para o milagre. Às vezes, o atraso é proteção. Às vezes, a espera é ensino. E às vezes, o silêncio é o modo que Deus usa para te fortalecer. Então ore agora com fé verdadeira. Pai, mesmo quando tudo desaba, eu escolho confiar em Ti. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu sei que o Senhor está comigo e vai me levantar ainda hoje. Nenhum mal me alcançará, porque eu habito sob a Tua sombra. Eu declaro que o impossível vai acontecer, e o Teu nome será glorificado na minha vida. Sinta o peso dessa oração. Ela é mais do que palavras. É um grito da alma. É a entrega total de quem já entendeu que sem Deus não há saída, mas com Ele, até o impossível se torna realidade. Deus está ouvindo agora. Mesmo que você não veja, há algo se movendo no invisível. As forças do mal estão sendo desfeitas. Os anjos estão agindo ao seu favor. O que estava travado começa a se abrir. E em breve, você vai olhar para trás e perceber que o desabamento não foi o fim. Foi o início da reconstrução. Há um poder escondido nas quedas, que só quem passou pela dor entende. Quando tudo desaba, o ser humano descobre que não é o controle que sustenta a vida, mas a fé. E é nesse ponto, quando a força se esgota e a alma se ajoelha, que Deus começa a agir de verdade. O Salmo 91 não é apenas um texto de proteção, é uma declaração de fé viva. Ele é a voz de quem decidiu confiar, mesmo quando o chão desapareceu sob os pés. E talvez neste momento seja exatamente isso que Deus espera de você. Não um discurso bonito, mas um simples "eu confio". Confio mesmo sem entender. Confio mesmo sem ver saída. Confio porque o Senhor já prometeu que estará comigo em toda angústia e me livrará dela. É aqui que o milagre começa, no instante em que você escolhe crer, apesar de tudo. Muitos pensam que fé é ter respostas, mas fé, na verdade, é continuar caminhando mesmo sem tê-las. É abrir a Bíblia quando o coração está em silêncio e o céu parece fechado. É declarar o Salmo 91 mesmo quando o medo tenta dominar. É dizer: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Enquanto as circunstâncias gritam o contrário. E quando Deus vê alguém que confia assim, Ele se levanta do trono, porque a fé verdadeira atrai o movimento do céu. A fé faz o impossível se dobrar. Quando tudo desaba, a fé reconstrói o que o medo destruiu. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem hoje, porque Deus quer reacender dentro de você o fogo da confiança. Você pode ter perdido quase tudo, mas não perdeu o favor de Deus. E quem ainda tem o favor de Deus, tem tudo para recomeçar. O que é impossível aos olhos humanos é apenas o cenário perfeito para o agir divino. Deus está dizendo: Eu vou te levantar ainda hoje. O que parecia o fim será o início. Você não vai perecer nesse vale, porque eu mesmo vou te sustentar. Agora, respire fundo
e imagine as mãos de Deus te levantando. Sinta como se Ele estivesse tirando o peso do seu coração, como se cada lágrima que você derramou fosse recolhida por Ele. O Senhor está te dizendo: eu vi a tua dor, eu ouvi o teu clamor, eu não te esqueci. O tempo da queda terminou. Agora começa o tempo da restauração. Quando tudo desaba, o mundo chama de fracasso, mas Deus chama de preparação. Ele permite certas perdas para limpar o caminho do que realmente importa. Às vezes Ele remove pessoas, empregos, caminhos e oportunidades, não porque te abandonou, mas porque está te livrando do que te atrasava. O desabamento é a poda que antecede o crescimento. Por isso, não tema os escombros. Cada pedaço quebrado pode ser o início de algo novo. Deus é o arquiteto que transforma ruínas em testemunhos. Ele pega o que o inimigo destruiu e reconstrói com base na fé. Você não está sendo enterrado, está sendo plantado. E quem é plantado por Deus floresce no tempo certo. E o Salmo 91 continua dizendo: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa é viva e verdadeira. Mesmo que você não perceba, há anjos te cercando agora. Eles estão abrindo caminhos, desviando ataques, desfazendo armadilhas. O mal não tem poder sobre aquele que habita na presença de Deus. E quando Deus decide agir, nem o inferno inteiro pode resistir. Ele ergue quem o mundo desprezou. Ele levanta quem foi esquecido. Ele honra quem foi humilhado. Porque o Senhor é especialista em transformar histórias quebradas em vitórias completas. É isso que Ele quer fazer com a sua vida. Pegar as cinzas e transformá-las em altar. Talvez o desabar da sua vida tenha te feito questionar tudo. Você pode ter se sentido sozinho, traído, cansado de lutar. Mas o Salmo 91 é a resposta. Com ele estarei na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Isso significa que Deus não te abandona na dor. Ele entra nela com você. E quando Deus está presente, o sofrimento não é o fim, é o começo de algo maior. Muitas pessoas acreditam que o milagre vem quando tudo melhora. Mas a verdade é que o milagre começa quando você decide confiar no meio do caos. A fé não espera o vento parar. Ela caminha sobre as águas. E é isso que o Senhor está pedindo hoje. Que você se levante espiritualmente e declare que crê, mesmo que nada faça sentido ainda. Agora é o momento de orar. Fale com o coração. Deixe que cada palavra atravesse o silêncio e toque o céu. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento. Eu sei que tudo parece desabar, mas eu creio que o Senhor é maior do que qualquer tempestade. Eu confio na Tua palavra e declaro que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Pai, cobre-me com Tuas asas. Esconde-me à sombra da Tua presença. Livra-me de todo mal visível e invisível. Envia Teus anjos para me guardar em todos os meus caminhos. Renova minha fé, fortalece o meu espírito e me faz levantar de novo. Que a Tua vontade se cumpra em mim e que ainda hoje eu veja o Teu poder agir em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Enquanto essa oração ecoa, sinta a atmosfera mudando. O desespero dá lugar à calma. A dúvida se dissolve em confiança. É como se o céu se abrisse lentamente sobre você. Porque quando a alma ora com verdade, Deus responde. Às vezes não com palavras, mas com paz. O Salmo 91 termina com uma promessa de restauração. Com longura de dias eu o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a confirmação de que Deus não vai apenas te livrar, mas vai te satisfazer. Ele vai te mostrar o porquê de cada lágrima, o propósito de cada espera e a razão de cada luta. O que parecia o fim é, na verdade, o início de um novo tempo. Um tempo de renascimento espiritual, emocional e material. Porque o Deus que te levanta não te devolve ao ponto de partida. Ele te coloca num lugar mais alto, mais firme, mais maduro. O que era dor se transforma em sabedoria. O que era perda se transforma em testemunho.
Deus vai te levantar ainda hoje. Ele vai te tirar do desespero e te colocar de pé, diante daquilo que antes te assustava. Ele vai te dar força para recomeçar, coragem para continuar e fé para permanecer. O impossível não é obstáculo para ele, é cenário para o milagre. E quando esse milagre acontecer, lembre-se, não foi sorte, foi fé. Não foi coincidência, foi promessa. Não foi acaso, foi propósito. Porque o Deus do Salmo 91 é o mesmo que ontem sustentou os seus pés e hoje está restaurando a sua alma. Talvez o mundo ainda não veja, mas Deus já decretou, você vai se levantar, ainda hoje. A dor não vai te definir, a queda não vai te prender, o medo não vai te parar, porque o Altíssimo é o teu abrigo, e a sombra do Onipotente é o teu descanso. Agora respire fundo e declare: eu estou de pé, porque Deus me levantou. E quando você terminar essa oração, não será mais a mesma pessoa que começou. Algo vai ter mudado dentro de você, porque cada vez que alguém confia de verdade, o céu se move. O Deus que habita no esconderijo do Altíssimo é o mesmo que está aí com você agora, restaurando, curando, levantando. E em breve, você vai olhar para trás e entender. Quando tudo desabou, Deus estava apenas construindo um novo começo.